Bom dia a todos. Rezar o livro dos 1 Reis, capítulo 22. Hoje é sábado, dia 20 de setembro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe sempre. Todos. Presença viva de Cristo, nosso Senhor, em nossa vida, com certeza, sempre é uma. Sempre sintonizar, sempre meditar cada dia mais a palavra do rei, verdadeiro pastor, verdadeiro guarda, sempre presente em nossa vida. Sempre entrar em sintonia com a verdade, a palavra do Senhor que nos sustenta, nos dá força, da coragem. Nós possamos sempre mergulhar cada dia mais a palavra do libertador. Sempre ser fiel ao nosso Deus verdadeiro. Deus nos cura, liberta todos os males, com certeza. Sempre viver pregando a palavra do Senhor que nos liberta e nos cura. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe sempre. Guerras de Acabe contra os sírios. Então que nós sejamos em favor da paz infinita em Cristo nosso Senhor, sempre buscar a verdadeira paz, verdadeiro amor, esse amor que nos sustenta, nos dá força, da coragem, é o Deus Todo-Poderoso, sempre presente em nossa vida. 3 anos se passaram sem lutas entre a Síria e Israel. No terceiro ano, Josafá, rei de Judá, veio ter com o rei de Israel. Este tinha dito aos seus servos: sabeis, porventura, que Ramote de Galade é nossa e que nós temos descuidado de retomá-la do rei da Síria? E disse a Josafá: queres vir comigo à guerra contra Ramote de Galade? Josafá respondeu: farei o que fizeres, meu povo. Fará o que fizer o teu e minha cavalaria. Fará o que fizer a tua. E continuando a falar ao rei de Israel, Josafá juntou consulta. Antes de tudo, te peço o oráculo do Senhor. O rei de Israel, tendo reunido os profetas, que eram em número de 400, perguntou-lhes: devo eu ir atacar Ramote de Galade ou devo-me abster? Eles responderam: vai, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá replicou: haverá porventura algum outro profeta do Senhor por aqui a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel, ainda outro, por quem poderíamos consultar o Senhor, mas eu o detesto, porque ele não profetiza jamais o bem, e sim sempre o mal. É Miqueias, filho de Gemla. Josafá disse: não fale o rei assim. Chamou então o rei de Israel um eunuco e deu-lhes esta ordem: traze-me aqui depressa Miqueias, filho de Gemla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, sentaram cada um no seu trono, revestidos de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaã, fez para si uns chifres de ferro e disse: eis que diz o Senhor, com estes chifres ferirás os seios até que sejam exterminados. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo: sobe a Ramote de Galade, serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade nas mãos
do rei. Entretanto, o mensageiro que fora buscar Miqueias dizia-lhes: os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei, que o teu oráculo seja conforme os deles. Prediziu um bom êxito. Miqueias, porém, respondeu: por Deus, que eu só direi o que o Senhor me disser. Quando ele se apresentou ao rei, e este disse-lhe: Miqueias, devemos nós ir atacar Ramote de Galade ou não? Miqueias respondeu: vai, serás vencedor, o Senhor entregarás nas mãos do rei. E o rei disse-lhe: quantas vezes será preciso conjurar-te a que só digas a verdade, em nome do Senhor? Ao que Miqueias respondeu: vejo todo Israel espalhado pelas montanhas como um rebanho sem pastor. O Senhor disse a essa gente: não tem um guia. Volte cada um em paz para sua casa. O rei de Israel disse ao Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem, mas sempre o mal? Mas sempre o mal? Miqueias replicou: ouve o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. O Senhor disse: quem seduzirá Acabe, para que ele suba e pereça em Ramote de Galade? Um disse uma coisa, outra dizia outra. Então o Espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou: do que modo? Ele respondeu: irei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. Respondeu o Senhor: é isto conseguirás seduzi-los? Vai e faze como dissestes. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas é a tua perda que o Senhor decretou. Nesse momento, Sedecias, filho de Canaã, aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bofetada, dizendo: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Tu o verás, respondeu Miqueias, no dia em que fores de quarto em quarto para te esconder. Então o rei de Israel ordenou: prende Miqueias e leva-o à casa de Amon, governador da cidade, e de Joás, filho do rei. Disse-lhe: esta é a ordem do rei: lançai este homem na prisão e alimentai-o com o pão de miséria até que o voltes são e salvo. Ao que respondeu Miqueias: se voltares são e salvo, será um sinal de que o Senhor não falou por mim. E ajuntou, ouvi, povo, tudo isso. O rei de Israel subiu com Josafá, rei de Judá, a Ramote de Galade. Disse-lhe: vou disfarçar-me para ir ao combate, tu, porém, conserva as tuas vestes. E o rei de Israel disfarçou-se antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado aos seus 32 chefes de carros a seguinte ordem: não atacareis ninguém, pequeno ou grande, mas unicamente o rei de Israel. Os chefes de carros, tendo visto Josafá, disseram entre si: aquele que é seguramente o rei de Israel, e o atacaram. Josafá soltou seu grito de guerra. Os chefes de carros, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele. Nesse momento, estirando o homem o seu arco, ao acaso feriu o rei de Israel entre os junturas da couraça. O rei disse ao condutor do seu carro: volta a rédea, leva-me para fora do campo de batalha, porque estou ferido. Mas o combate foi naquele dia tão violento que o rei teve que ficar de pé em seu carro diante dos sírios. Morreu ao cair da tarde. O sangue corria de sua ferida e inundava o seu carro. Ao pôr do sol, ouviu-se um clamor que corria por todo o exército: volte cada um para sua cidade e para sua casa. Morreu o rei. Levaram-no para Samaria e enterraram-no ali. Quando lavaram o carro na piscina de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei.
e as prostitutas banhavam-se ali conforme o oráculo do Senhor. O restante da história de Acabe são suas ações, o palácio de Marfim, e construiu as cidades que edificou. Tudo isso se acha no consignado livro das crônicas dos reis de Israel. Acabe adormeceu com os seus pais e os seus filhos. Osias sucedeu-lhes no trono. No 4º ano de Acabe, rei de Israel, Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá. 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Salai. Andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que é bom aos olhos do Senhor. Todavia não desapareceram os lugares altos onde o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Josafá viveu em paz como o rei de Israel. O restante da história de Josafá, seus grandes feitos, suas campanhas, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Expulsou da terra as prostitutas sagradas, que ainda restavam do tempo de seu pai. Não havia então rei em Edom, mas um governador que exercia as funções de rei. Josafá construiu um navio de Tarsis para ir buscar ouro em Ofir, mas não pôde ir porque seu navio naufragou em Aziel-Gabé. Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: deixa os meus servos embarcar com os teus. Mas Josafá não quis. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Jorão sucedeu-lhe no trono. No 17º ano de Josafá, rei de Judá, Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel. Em Samaria reinou 2 anos sobre Israel. Fez o mal aos olhos do Senhor e seguiu os caminhos de seu pai e sua mãe. E de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha arrastado Israel ao pecado. Prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, provocando desse modo a cólera do Senhor, Deus de Israel, como a fizeram seu pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então que nós não sejamos escravos dos inimigos, sejamos sempre servos do Senhor, sempre servir a Deus, sempre escravos, sempre unir ao amor, unir a paz verdadeira. Nós sejamos sempre fiel ao nosso Deus verdadeiro. Deus sempre nos ama de verdade, sempre seguir o caminho do amor, o caminho da paz. Paz viva, pura e eficaz. Esse amor que nunca se acaba e nunca se acabará, com certeza, não é o amor de Deus. Nos fortalece e aquece sempre o nosso viver. Sempre viver pregando a palavra do Senhor pelo mundo inteiro. Nós seguiremos sempre nos ensinamentos do amor, ensinamento da paz. Paz verdadeira, paz que está sempre presente em nossa vida. Esse amor verdadeiro é a palavra do Senhor, viva, pura e eficaz, sempre no meio de nós. Sempre segurar na mão do Senhor para nos fortalecer cada dia mais a nossa fé e esperança verdadeira em Deus, nosso grande amor. Esse amor de verdade. Sempre mergulhar com certeza a palavra viva, pura e eficaz. Então, a luta das guerras entre Sírias e Israel. Então, que nós não sejamos a favor dessas tragédias, a favor do bem, se falou do bem, do amor, da vida. Deus é vida, Deus é amor, Deus é vida, Deus não é morte, Deus é amor, Deus é tudo de bom para todos nós. Nós sigamos sempre a luta da verdadeira, da vitória. Buscar sempre a vitória certa em Cristo nosso Senhor, sempre certa no amor verdadeiro, esse amor que nos conecta com a verdade de Deus. A palavra que nos sustenta, a palavra que nos liberta de todos os males, de todos os perigos. Sempre viver sintonizado a palavra do libertador. Sempre procurar o verdadeiro caminho do amor, o caminho da paz em Cristo nosso Senhor. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, veio ter com o rei de Israel. Então, Josafá era o rei de Judá e o rei de Israel. O rei de Israel. Que nós possamos sempre encontrar o verdadeiro rei, Cristo nosso Senhor, com certeza Ele é o único verdadeiro rei. Não existe outro, somente Ele mesmo e mais ninguém. Nós possamos sempre invocar o nome do Senhor todo momento, cada segundo, porque Deus sempre está presente em nossa vida. Sempre saborear, sempre estar em sintonia com o verdadeiro amor. Esse amor que nos sustenta, nos dá força da coragem. O amor de Deus, com certeza, sem dúvida nenhuma,
nós sejamos sempre servidor de Cristo nosso Senhor, sempre entregar a nossa vida na mão de Deus. Deus sabe o que faz, Deus é maior, ninguém como Deus. Deus sempre está presente em nosso meio, sempre alegrar na presença do Pai, do Divino Pai Eterno. Nosso Deus é o Deus do impossível, sempre realiza milagres e prodígios em nossa vida. Nós venceremos sempre as batalhas da vida, porque Deus é nosso único protetor, nosso guarda, único salvador. Que nós estejamos sempre a favor da liberdade, a liberdade que Deus nos deu. Não, nós não vamos perder a liberdade, nós vamos sempre conquistar a grande vitória. Nós sejamos sempre livres, libertos todos os males, todos os perigos. Sempre dar na força verdadeira da paixão, da misericórdia infinita do Deus, do nosso grande amor. Sintonia da verdade, esse amor que a gente tem que espalhar pelo mundo inteiro. É o amor que Deus nos ensina, o amor, a amar. Amar sem medida. Amar de verdade e não fazer o que os outros querem aí do mundo, e fazer somente a vontade do Pai, do Divino Pai Eterno, nosso Deus verdadeiro, maravilhoso, justo, sempre presente em nosso dia a dia. Que nós não sejamos escravos dos inimigos, sejamos sempre servos do Senhor, sempre servir a Deus, que nós possamos sempre semear boas sementes para colher bons frutos, fruto verdadeiro do amor, da paz, da vida, do amor em Cristo, nosso Senhor, Rei e Salvador, presente sempre em nossa vida. Esse amor que está sempre presente, com certeza, ao nosso lado. Vamos sempre deixar tudo de ruim de lado para que nós sigamos sempre o caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho da paz, paz viva, pura e eficaz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a todos que acompanharam. Deus abençoe sempre todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.